Gostaria de fazer agora a segunda parte da aula de decomposição de vetores. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma peça onde tem a aplicação de duas forças nessa peça, uma força de 1 kN, tá, que é um ângulo de 50 graus em relação ao eixo das abscissas, o eixo X, e aqui uma força de 1,5 kN a um ângulo de 30 graus em relação a esse mesmo eixo. Então, a aplicação desse tipo de sistema, né, que eu tenho aqui uma peça, eu quero descobrir qual que é a força normal que é aplicada nessa peça, que ela fica aqui no eixo X, e qual que é a força cortante atuando aqui nessa peça, aqui no eixo Y. Então, para poder resolver, né, a mesma regra que nós utilizamos da outra vez, efetuar a decomposição dos vetores, só que para descobrir qual que é a resultante aqui nesse eixo X ou no eixo Y, eu vou decompor cada uma e depois vou somar a força em cada eixo. Daí eu sei qual que é a força normal e qual que é a força cortante atuando aí nesse eixo. Então, para poder simplificar, né, uma estratégia boa de se fazer é separar o problema aqui por partes. Vou decompor cada força aqui, ó, de forma separada, fica mais fácil visualizar. Com mais experiência dá para decompor diretamente no eixo, fica bem mais fácil. Mas aqui eu vou separar, como dizia René Descartes, melhor maneira de resolver um problema complexo é dividi-lo aí em partes simples. Então, peguei essa força aqui, vou representar essa força aqui de 1 kN. Novamente aqui, ó. Aqui eu tenho 50 graus, e aqui eu tenho 1 kN. Eu vou efetuar a decomposição desse vetor aqui, ó. Eu vou projetar essa força nesse eixo, eu tenho uma componente desse eixo aqui, ó, que eu vou chamar aqui, ó, de Fx1. Eu vou projetar essa força aqui no outro eixo. Vou pegar uma outra componente aqui, ó, chamada aqui de Fx ou Fy1. Então, ó, uma componente aqui e a outra componente aqui, ó, no eixo X e no eixo Y. Eu numerei, né, chamar de força 1 e força 2 para facilitar aqui o entendimento. Então, como que faz para como nós podemos calcular Fx1? Aprendemos que Fx1 vai ser igual à força de 1 kN vezes o cosseno de 50 graus. Por que cosseno? Ó, porque está adjacente ao ângulo. Já Fy1 vai ser igual a 1 kN vezes o seno de 50. Tá aqui. Eu poderia usar aqui em Fx, Fy1 vezes o cosseno de 40 também daria certo, e Fx1 vezes o seno de 40. Mas estou usando o próprio ângulo que eu coloquei aqui. E já no outro eixo aqui, ó, eu tenho aqui uma força de 1,5 kN. E vou fazer o que? Eu vou projetar essa força de 1,5 kN no eixo Y. Eu vou obter aqui uma componente dessa força. Eu vou chamar aqui, ó, de Fy2. E aqui eu tenho uma componente que eu vou chamar aqui, ó, de Fx2. Uma coisa a se observar nesses casos aqui, ó, que nós estamos trabalhando, é como eu tenho mais de uma força no mesmo sistema, é interessante nós termos uma orientação, porque, ó, eu coloquei x positivo à direita, y positivo para cima. Então, nesse caso aqui eu tenho uma componente que tem um sentido positivo e a outra componente tem um sentido positivo. Já nesse caso aqui, ó, essa componente aqui, ó, ela tem sentido positivo, mas essa componente aqui, ó, ela tem sentido o quê? Negativo, porque ela está para baixo. Porque depois eu vou precisar dessas informações aí para nós descobrirmos aí, né, qual que é a força normal e qual que é a força cortante. E o cálculo ele continua o mesmo. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E para calcular Fx2, Fx2 vai ser igual à força de 1,5 kN vezes o cosseno de 30 graus.
de 30. Saiu aqui, né? Eu vou fazer de novo aqui. Saiu do papel. Fx2 vai ser igual a 1,5 kN vezes o cosseno de 30. Tá aqui, ó. E já a força aqui, a segunda força, o Fy2, Fy2 vai ser igual a 1,5 kN vezes o seno de 30. Tá aqui, ó. Montado isso aqui, eu já consigo calcular cada uma delas, né? Então, Fx1 é igual a força 1 vezes o cosseno de 50. Tá lá, ó. Cosseno de 50 é igual a 0,642. Arredondando aí, 0,643. Se é 0,643 kN, eu tenho 643 newtons. Então, aqui, ó, vou manter aqui, ó, 0,643 kN. E aqui, ó, quanto que eu tenho? Vezes o seno de 50. Seno de 50 é igual a 0,766. 0,766 kN. Mantive aqui. E agora aqui, ó, e o Fx2? 1,5 vezes o cosseno de 30. 1,5 vezes cosseno de 30 é igual a 1,3 kN. 1,3 kN. E 1,5 vezes o seno de 30. O seno de 30 é 0,5. Então eu tenho aqui, ó, 0,75 kN. Fx2, Fy2. Um detalhe, né, como ele tem sinal negativo, né, essa força aqui vai ficar como? Negativa. Então, meu Fy2 é igual a menos 0,75 kN, né, porque eu teria que multiplicar por vezes menos 1 esse cara aqui, ó. Então, eu já tenho todos os resultados aqui, Fx1, Fx2, Fy e Fy2. Então, quando eu efetuar a somatória das forças em x e a somatória das forças em y, eu tenho o resultado aqui, ó, de qual que é a força normal e qual que é a força cortante que ela está atuando aqui. Então, coloco lá, ó, que Fx, a força atuando em x, vai ser igual a Fx1 mais Fx2. E as forças atuando em y? Fy vai ser igual a Fy1 mais Fy2. Então, basta efetuar a conta aqui, ó. Fx vai ser igual, quanto que vale Fx1? 0,643. Eu sei que está tudo em kN, né? Mais Fx2, 1,3. Fx vai ser igual a 1,3 mais 0,643 dá 1,943 kN. E aqui já em Fy. Fy vai ser igual a Fy1. Quanto que vale Fy1? 0,766 mais, quanto vale Fy2? Fy2 é menos 0,75. Menos 0,75.
75. Fy vai ser igual 0,016 kN, ou seja, 16 newtons, né? Tá quase equilibrando aqui, ó, tá quase no centro aqui, praticamente zero, podendo até arredondar, que é a somatória das duas aqui, ó, eu não vou ter uma força significativa no eixo das ordenadas. Mas tá aqui, ó, 16 newtons acaba sendo o resultado. Então eu já sei nesta peça quanto que eu tenho de força normal e quanto que eu tenho de força cortante. Poderia então representar essa peça com uma força normal aqui, ó, nessa direção de 1,9, ó, 1,943, né? 1,943 quilonewtons, e aqui, ó, 0,016, ou seja, 16 newtons no sentido ainda positivo, né? Um valor bem baixinho aqui, de 16 newtons, que é essa força aqui. Bom, é isso aí. A segunda parte, minha ideia é efetuar outros tipos aí de cálculo, né, de vetores, envolvendo aí decomposição dos vetores e as aplicações dele.